Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o corpo mental inferior, que é formado por uma substância mais sutil, mais leve que o corpo astral. O corpo mental inferior, ele está vinculado aos pensamentos e aos processos mentais. Ele, como os outros corpos, também é um veículo que transporta o intelecto. Ele é responsável pelo desenvolvimento da mente, pela origem dos pensamentos e individualização da consciência. O corpo mental inferior, ele é o princípio da manifestação da personalidade. Então, junto com os outros corpos, que é o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral, esses quatro formam a personalidade do ser. Isso porque o corpo mental inferior, ele tem uma forma ovoide, ele é oval e engloba todos esses demais corpos. Daí, juntamente, eles formam a personalidade. E ele também armazena todas as memórias e imaginação. Cada pensamento provoca um tipo de vibração. O pensamento inferior, aqueles pensamentos baixos, como orgulho, a arrogância, a prepotência, o egoísmo, esses tipos de pensamento, eles criam vibrações baixas. Os pensamentos elevados, os pensamentos mais superiores, como o amor, a positividade, o ânimo, a esperança, a alegria, eles criam vibrações mais sutis. Então, os pensamentos, eles, na verdade, eles geram sentimentos que são racionalizados no corpo mental e transmitidos para o corpo astral. Vocês se lembram de ter visto no vídeo anterior, que fala sobre o corpo astral, que ele sofre deformações ocorridas por causa de algumas irregularidades? Estão lembrados? Sim, isso acontece. E como que isso acontece? Os pensamentos inferiores, aqueles que nós já falamos, como o orgulho, a arrogância, o egoísmo, todas essas coisas, eles vão produzir uns sentimentos inferiores também, uns sentimentos ruins. Esses sentimentos, eles são processados no corpo mental inferior e daí são transmitidos para o corpo astral, onde causa essas deformações, essas deformidades, elas ocorrem por causa desses pensamentos inferiores. E o que acontece? Como é que funciona isso? Depois que o corpo astral ele transmite para o duplo etérico. Lembram-se do corpo etérico também, que nós já vimos no vídeo anterior? Esse corpo etérico, ele tem uma cópia. Lembram-se da cópia? Tem uma cópia que traz exatamente os órgãos que tem no corpo físico. Só que não é de matéria, é de energia. Então, quando essas deformações, elas ocorrem ali no duplo etérico, que recebe, ela reflete isso no corpo físico como dor ou doença. É assim que ocorre. Porque o corpo etérico, ele tem os chakras, que nós vamos ver numa outra série de vídeos. Os chakras são pontos de absorção de energia. Então, ele absorve toda a energia. Quando vem essas energias que são negativas, baixas, geradas por esses sentimentos, esses pensamentos baixos, eles se desalinham, eles ficam fora de um alinhamento e causa problema depois no corpo físico. Então, é assim que funciona esse aspecto. O corpo mental inferior, ele junto com esse corpo astral, eles também criam uma outra coisa, que é forma-pensamento. As formas-pensamentos são entidades temporais que são animadas pelas ideias que a gerou. O efeito da forma-pensamento é porque ela influencia diretamente na matéria, por meio das vibrações. Então, as vibrações podem ser
baixa ou vibração alta, ela de uma forma ou de outra ela vai influenciar diretamente na matéria. Então uma pergunta surge: como que você está criando as suas formas de pensamento? Como é que você está criando isso? Baseado em que tipo de sentimento? As formas de pensamento baseado em ódio, em rancor, em vingança, ira, elas atraem pessoas e situações que estão associadas nesse mesmo contexto. Já viu quando acontece assim, que aparece na nossa vida a pessoa que está cheio de ira, cheio de vingança, só pensando coisa assim, falando de ódio, falando... É porque nós estamos gerando essas formas de pensamento. Nós precisamos de uma correção para que possamos também atrair outro tipo de situação, outro tipo de pessoa. Porque as formas de pensamentos felizes, amorosas, altruístas, ela cria a forma de pensamento do mesmo nível, na mesma condição. Então, as pessoas que serão atraídas vão ser pessoas felizes, pessoas amorosas, pessoas bondosas, altruístas, porque é o que nós estamos criando por meio dos nossos pensamentos. E essas formas, pensamentos, elas têm uma outra nomenclatura na psicologia, são chamados de paradigma. Então nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço por você ter ficado até o final. Peço que você deixe o like. E se não for inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Tá bom? E assim eu aguardo você no próximo vídeo dessa série.